Todos sabemos que a vida não é feita apenas de flores sem espinhos ou de dias sem escuridão, de modo que o dualismo fica bem presente em qualquer análise minimamente isenta das coisas. É certo, porém, que o objeto da filosofia não seria alimentar este dualismo, e sim a sua superação, na conquista da verdadeira serenidade ao modo dos antigos estoicos gregos. Por isto, ao aspirante são ensinados a parcimônia e o equilíbrio. Mas, para isto, ele deve conhecer a fundo o que representam antes estes extremos da existência como fontes de dor e de ilusão. Não cabe confundir, portanto, a cultura trágica com qualquer espírito pessimista. Ao contrário do otimista, que faz da fé simples nas coisas a sua resposta, ou do pessimista, que nada crê e vive cinicamente, o trágico apenas adquire consciência dos dramas e dilemas reais da vida e vai atrás das respostas possíveis, onde quer que elas possam se encontrar. A consciência trágica é então realista, no sentido de não entregar-se aos extremos fáceis do ufanismo ou do derrotismo, para encarar os desafios que os limites aparentes da existência impõem ao ser humano, na busca da sua permanente superação. A visão trágica reconhece que a vida está em evolução, que existem todavia muitas imperfeições ainda no mundo e que sacrifícios devem ser realizados para que as coisas melhorem e avancem no planeta. Para isso, o desprendimento e a resignação resultam tão importantes quanto o esforço criativo, na busca da conquista da necessária serenidade e equanimidade que deve reinar nos corações. Tratemos de observar, então, o contexto criativo em que se inserem os cultos estoicos tradicionais a partir dos valores e conteúdos das culturas de Kali na Índia. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Por alguma razão, a tragédia é coisa que sempre afeta muito a alma humana, sedenta quiçá de emoções profundas, razão pela qual o noticiário sensacionalista é aquele que mais atrai as atenções do público, tal como os filmes de suspense ou terror naturalmente. O ser humano médio talvez sinta nesta aparente morbidez a sombra de uma remota espiritualidade perdida. Contudo, as pessoas também desejam naturalmente que, na falta de um final feliz, ao menos alguma esperança seja deixada no ar. E certamente tudo isto representa ingredientes naturais da existência humana, comumente temperada pelos esforços das energias espirituais. Tudo isso também alimentou muito sempre o culto hindu da deusa Kali. O nome de Kali Ma, ou da mãe Kali, do hinduísmo, remete ao tempo, Kala, tratando dos acontecimentos temporais, mas especialmente das próprias crises e rupturas, tidas como fatalidades no curso natural das coisas. Nesse sentido, a morte não chega jamais a ser encarada como um fim, mas sim como transição para um outro estágio de coisas, ainda que nisto possa estar sempre muito misturada a crença popular com a autêntica ciência espiritual. Naturalmente entram aqui as fatalidades da vida em geral, como a enfermidade, a velhice, a morte e a guerra, sendo que Kali emana de Durga, a esposa de Shiva, relacionada à guerra. Certamente por isso, a percepção destes males despertou o Buda para uma nova consciência de incorruptibilidade. Tal como Kali também está muito relacionada ao próprio Kali Yuga, o tempo atual de crises generalizadas da humanidade, mas que tampouco deixa de oferecer oportunidades especiais de evolução. É no Kali Yuga que são apresentados os Tantras como uma literatura científica para a iniciação, e temos já apresentado trabalhos nessa direção com links nas descrições deste vídeo. Então, os cultos a Kali estão especialmente relacionados aos tempos terminais e inclusive ao ocaso da existência dos indivíduos, tal como da mesma forma a espiritualidade que almeja despertar a consciência para a transitoriedade das coisas. Os cultos da Kali se inserem então naqueles cultos shivaístas relacionados aos mistérios tanásicos da morte e da transformação, permitindo-nos tratar de assuntos que em algumas sociedades
são tidos como tabus, com o objetivo de olhar com leveza e esperança as questões do destino póstumo do ser humano e até mesmo os próprios dramas da iniciação. Os ornamentos de caveiras da deusa Kali a colocam diretamente em paralelo com a tara vermelha do budismo e mesmo com o panteão dos Bhairavas ou deidades negras iradas budistas. Aproxima-se nesta linha também dos cultos aos mortos do México, herdados das culturas pré-colombianas e comum a toda a vasta tradição atlante, cujo trato com o tema da morte era uma constante, daí haverem elaborado seus livros dos mortos no Egito, no Tibete e entre os maias também. A função de Kali na Tridevi, ou entre as três grandes deusas hindus, é semelhante à de Atropos ou da terceira Moira dos gregos. As Moiras são as senhoras do destino, onde Atropos é responsável pelo corte final do fio da vida, daí se chamar morte entre os romanos. Assim, a Tridevi hindu corresponde também às três Moiras responsáveis por fiar, cardar e cortar o fio da vida, ainda que essas funções sejam mais facilmente observadas nas conhecidas funções dos cônjuges da Tridevi, que formam a Trimurti de Brahma, Vishnu e Shiva, com seus grandes atributos de criar, preservar e destruir as coisas. Enquanto Shiva representa o agente em si e as técnicas da yoga a serem empregadas, Kali já significa a circunstância em que tais coisas acontecem, como o tempo, o karma e os sacrifícios. Com efeito, o caminho espiritual também é feito de renúncias e de sacrifícios. Os aspectos trágicos da iniciação não costumaram ser, porém, muito enfatizados pelos orientais, contribuindo muito para isto a perda dos conhecimentos originais e a tradução dos termos para outros idiomas. De todo modo, difere do que fariam os atlantes e como fizeram os cristãos, em relação, sobretudo, aos dramas da quarta iniciação ou a crucificação espiritual. Desde um ponto de vista esotérico, Kali se transubstancia em Shakti, ou a serpente de fogo, capaz de outorgar ao yogi as forças da ressurreição, representando assim uma energia essencial e insubstituível para todo aquele que enfrenta provações maiores na senda, conferindo assim a própria iluminação e com ela uma das maiores esperanças de sobrevida neste e no outro mundo. Existe uma arte especial em saber renunciar e acatar as perdas que o tempo inevitavelmente traz, a par com as conquistas que podem unicamente compensar tais perdas. Daí a importância do esforço criador, porque no final das contas as perdas da matéria são sempre grandes. E como diria o Buda, a vida é apenas uma oportunidade para transpor a nossa consciência para mundos mais estáveis e permanentes do que este. A essência da cultura trágica não é, portanto, apenas a fé numa outra vida, mas os sacrifícios a serem feitos para a aquisição de uma consciência superior aqui nesta mesma existência. Por essa razão, a ideia da morte muitas vezes foi substituída pelo processo da iniciação, como forma de renascer para uma nova existência voltada para valores e conhecimentos superiores. E é por isto, enfim, que Kali dança com a morte, porque desafia os próprios limites das formas e mesmo o tempo em si, ao prover como Shakti Kundalini tais forças de ressurreição que não apenas regeneram as formas, como ainda se mostram capazes de perpetuar indefinidamente a consciência através da iluminação. Nesta dança, ela pisa um demônio, ou carrega a cabeça decepada de um demônio e dança sobre o seu próprio esposo Shiva. Que pode significar tudo isto? As grandes provações podem incluir também grandes enfrentamentos, e não apenas sobre si próprio, mas também em relação a forças ocultas organizadas no planeta. Então, o tântrico, que atua em todos os planos, também tende a conhecer inimigos ocultos poderosos, enfrentando desta forma uma verdadeira luta de vida ou morte com forças destrutivas e aprisionadoras da vida que veem nos esforços do iniciado uma ameaça aos seus domínios sobre o planeta. E até por isso, ao contrário de outras vias místicas incertas e transitórias, as conquistas da Shakti são, por assim dizer, completas. Daí a sua dança soberana sobre o mal definitivamente arrojado ao solo.
E também por isso, após empregar as técnicas yoga simbolizadas por Shiva, ela pode abandoná-las praticamente porque as tem devidamente incorporado dentro de si. Trata-se, pois, da grande dança da completa emancipação, objetivo último de toda a senda espiritual. Todos estes mistérios estão sugeridos, pois, pelo Yantra de Kali, que trataremos de analisar em seus traços gerais. Na área mais externa existe a muralha Bupur, característica das mandalas, para indicar que todo trabalho superior demanda na sua base uma coordenação das forças elementares internas. Logo, dentro de um par de círculos que simbolizam o Alfa e Ômega, ou o nascimento e morte, temos um lótus de 8 pétalas, capaz de indicar o próprio chakra esotérico do coração, chamado Ananda Kanda, o mesmo observado no sistema de chakras do budismo. As energias do coração representam as próprias chaves da ressurreição, centralizadas nos mistérios tradicionais de Eros e Thanatos, ou de amor e morte ou transformação. E no íntimo do Yantra, tem-se a sequência de 5 triângulos, em posição descendente, para sinalizar a energia feminina, ou, em outras palavras, as próprias forças da manifestação, denotando o controle interno dos 5 elementos ou a coordenação da quinta essência. Contudo, algumas imagens parecem definir melhor apenas 3 triângulos no interior do Yantra, remetendo de forma coerente ao 3x3 da iniciação completa. E o ponto central, o Bindu, surge então como corolário natural para encerrar a 10ª energia de portal de transformação, mais ou menos como se encontra também nos mistérios pitagóricos da Tetraxis, tal como já apresentados por nós neste canal. Este ponto indica, pois, a energia criativa positiva da renovação, como semente da vida superior. A presença dessas 3 formas raízes, quadrado, círculo e triângulo, é observada comumente na representação alquímica, onde faz alusão às 3 fases da grande obra. Como um resumo e paralelo com a imagem da deusa, podemos comparar a muralha quadrangular com os pés e mãos de Kali, o lótus ótuple a seus 8 chakras, e os triângulos centrais às sínteses progressivas internas relacionadas ao órgão gerador, para representar, no final, a própria gênese da luz redentora. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.